Sejam todos bem-vindos. Mais um encontro de estudo do livro Os Mensageiros. Quem está chegando agora, eu sou o Paulo Rogério. Boa noite, Felipe. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros de estudo aí, para mais uma noite aí agradável aí com vocês. Estamos no capítulo 45. Vamos dar início ao capítulo 45 do livro Os Mensageiros. E vamos lá. Hoje temos assuntos, eu não diria complexos, mas tem nuances aqui interessantes da gente ressaltar, né? Principalmente nesse capítulo 45, Felipe, em que fica claro que a reunião que vai se dar, pelo menos é a impressão nítida que eu tenho, é uma reunião pública, né? Tem pessoas que vêm das suas casas, vão até o encontro, ao encontro, né, daquele núcleo espírita e vão ali assistir às reflexões evangélicas, à preleção, e tem trabalhos de receituário, né, mediúnico, de orientação, de passe, né? É o que dá para a gente entender desse cenário aqui, não é isso? Isso mesmo, é nessa linha mesmo. A gente fica com saudades, né? Esse contexto. Sim, agora só no virtual, só lendo aqui os relatos, descrições. Mas é um esforço de todo mundo aí, né? Fazer o quê? Bom, e aí, logo no início do capítulo, já temos a temática central se desenvolvendo aqui, né? Que é um diálogo tenso, vamos dizer assim, tenso, né? Entre dois pontos de vista, em que um médico, doutor Fidelis, ele inicia um debate que não é um debate novo, né? Trazendo uma comparação entre o Espiritismo, entre as lições de Kardec e o que ele chama de a visão da ciência contemporânea. Né? E ele começa assim, né, num tom, eu diria, talvez irônico, comentando: ou a minha infelicidade é maior do que a dos outros, ou estamos diante de uma mistificação mundial. Né? Ou seja, ele coloca em xeque ali o que todo mundo estava fazendo, né? De ir buscar uma ajuda espiritual através claro, do apoio espiritual, mas também da intermediação dos médiuns ali. Lembramos que estamos na residência, né, de Dona Isabel. Não errei o nome, né? Hoje já acertou. Hoje eu acertei. Eu toco, nem vou lembrar o outro para não errar de novo. Então ele colocou assim, né? Olha, ele, esse doutor, né? Parece médico, não fica claro, mas parece que sim. Referia que vinha estudando há muito tempo, tinha um longo estudo, tinha devorado uma literatura a respeito tanto do espiritismo quanto da metapsíquica, comparando os achados de Kardec com os achados de Charles Richer, né, um dos líderes da metapsíquica, e dizendo que o espiritismo não apresentava provas contundentes daquilo que trazia enquanto teoria. Ele não havia encontrado essas provas, pelo menos, né? E cogitava, então, de que se tratasse de fraude, né? De mistificação, né? Trazendo, então, essa questão para o Bentes, que era o encarnado responsável ali pelo trabalho daquela noite, que parece ser o diretor dos trabalhos, né? Inicia-se um diálogo muito interessante, né, Felipe? Isso. Aí eu trago, Paulo, na sequência a resposta, então, pelo menos uma parte do Bentes numa tela que eu compartilhei contigo aí. Tu vai mostrar a resposta?
Isso, Tá. Então, deixa eu falar um pouquinho antes claro. da pergunta, um pouquinho mais da pergunta. Ah, sim, vai adiante. Vejam que essa interposição entre um argumento racional, supostamente científico, embasado no que a ciência diz, não é algo distante de nós, né? O Espiritismo, ao longo do século XX, enfrentou justamente essa barreira, né? Em que, ao longo de muito tempo, a ciência oficial e mesmo outras denominações religiosas acusavam o Espiritismo de produzir loucos, né? O Espiritismo como uma fábrica de loucos, né? Chegando mesmo a ter regiões do Brasil em que não era permitido a prática do Espiritismo por lei, né? Aqui no Rio Grande do Sul houve um período em que se tentou impor restrições dessa natureza, né? E sempre a acusação da falta de provas com a justificativa de que médiuns fraudavam em sessões mediúnicas, e houve, de fato, um grande número de infelicidades dessa natureza, tanto na França, bastante documentado, quanto no Brasil e em outras regiões do mundo também, né? Mas aí a resposta é fantástica, né? A resposta do Bentes, né, o coordenador espiritual, toca bem o cerne da questão, e depois a gente comenta junto aqui, eu já vou projetar a imagem. Isso, Paulo. É bem por aí, Paulo. E aí, interessante que o Bentes começa concordando com o Dr. Fidelis, né? E isso, desde a codificação para Allan Kardec, a gente sabe, né? Allan Kardec deixou isso bem claro, né? Então ele diz: concordo em que o Espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes, que se dirigem de preferência ao coração humano. E olha que interessante, que bonito. Ó. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher-lhe as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Então, ele traz todo o outro aspecto, né, que a gente deve utilizar também para observar, para estudar a doutrina, que é o aspecto do sentimento, né, o aspecto do coração, né, Paulo, e ainda salientando as nossas imperfeições, até de entendimento, de interpretação, né, nos comparando a vasos sujos, em que a água pura da doutrina, em contato com esse vaso sujo, se contamina também, né? Então, tem que se ter muito cuidado, né, Paulo, quando se quer utilizar muito o racionalismo, a razão. Então, essa resposta do Bentes me parece bem pertinente, bem adequada, né, Paulo? Exatamente, né? Então, vamos traduzir aqui num linguajar mais simples, né? Chega alguém, né, que leu, talvez, toda a literatura disponível na época do Espiritismo, né, como quem estuda, como quem lê um jornal, uma notícia, uma matéria, né, e chega numa casa espírita para um debate racional, né? Só que, como tu bem colocaste, Felipe, esse tipo de raciocínio, ele só mostra que a pessoa leu, mas não compreendeu o Espiritismo, né? Ela leu, ela estudou, às vezes memorizou, né? Mas de modo algum ela conseguiu internalizar a essência da proposta espírita, né? Que é isso que tu colocas, que ler e estudar só com o cérebro, né? Sobretudo se colocando, olha só, nos colocando, né, como régua, como métrica, como medida das leis divinas, das leis universais, né, é impossível obter a compreensão, né?
Porque se a razão, se o raciocínio, se a análise, ela é indispensável, né, para compreender uma parte do espiritismo, para compreender o essencial, nem precisa do racional, não precisa de grandes luzes, né? Às vezes, jovens já têm uma compreensão profunda, pessoas sem estudo têm uma compreensão, que eu me refiro à compreensão aqui, a união de sentimento, instinto, postura, atitude diante das coisas, isso é compreensão, né? O aspecto racional, ele é importante, mas ele não toca o fundo, a natureza do que é realmente a proposta espírita. E tem em algum momento aqui, o Bentes, ele faz assim, ó, devemos primeiramente construir o receptáculo, né? Ou seja, é a capacidade em nós de perceber a verdade. Que é o vaso que ele traz antes, né? O vaso Que é o sujo, vaso, né? receptáculo. E ele faz uma referência histórica importantíssima, né? A Bíblia, o sagrado livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana consubstanciada no Velho Testamento com a resposta celestial, sublime e pura, no Evangelho de Nosso Senhor. Então ele diz assim, tu não entendeu, o Espírito leu tudo sobre o Espiritismo, mas tu te deu conta que o Espiritismo começa lá na Gênesis, começa lá no Antigo Testamento, começa com Abraão, com Moisés, que essa mesma verdade foi depois traduzida com a vinda de Jesus para um povo em maiores condições e foi podido trazer um novo aspecto da realidade divina, né? Aí cheia de amor, cheia das leis sublimes da caridade, do amor. E tu deu conta que o Espiritismo está vindo nessa sequência desvelar alguns aspectos que não puderam ser ditos por Jesus lá atrás. Não, está vendo o monumento histórico e planetário que é a visão espírita, que a história não começa no século XVIII, como alguns advogam, né? Então ele deu um baile aqui, né, Felipe? Ele trouxe uma visão muito mais adiantada do que a mera comparação das questões fenomênicas, que é o que o doutor queria ali, né? A prova, o fenômeno, né? A materialidade. Né? Exato. O Bentes conseguiu manter o mesmo nível de erudição, né, o termo que eles usam aqui, que o Dr. Fidelis teve ali, manteve o nível, né, só que, por outro lado, apresentou esses argumentos, inclusive históricos, como tu disse, né, Paulo, enquanto o Dr. Fidelis parece que queria algo imediato, milagroso, né, como tu falou, fenomênico, ele queria logo se comunicar com os parentes dele para... Né, se ele conseguisse falar com os familiares desencarnados, aí sim ele teria uma prova contundente, né? E esse é o erro que muitos nós fazemos, né? Que é, primeiro, a prova para se convencer, né? Enquanto que, em realidade, nós precisamos estar à altura de receber a dádiva, a bênção de algum tipo de confirmação, né? Então, é ao contrário. É ao contrário a lógica. Enquanto a gente não tiver olhos de ver, a gente não vai ver. Seja o que for. Né? Porque a gente fica preso a nós mesmos. O Bentes até fala, né? Seria justo, seria lógico, um grupo de espíritos sábios superiores simplesmente chegarem e nos apresentarem todas as belezas dos orbes superiores, né? Assim, num passe de mágica, né? Faria sentido, né? Uhum. Nós estaríamos preparados para isso, ele até questiona, né? Talvez a gente até se assustasse, se apavorasse, né, com as visões. E isso é tão certo, né, que Jesus não utilizou essa estratégia, né? Ele também trouxe, na medida, aquilo que nós podíamos compreender, né, mais pelo exemplo do que pelo espetáculo visível aos olhos, né? Exato. E às vezes temos a clara impressão que Jesus impressiona muito pelo que ele fez, mas também muito pelo que ele deixou de fazer, né? Podia e deixou de fazer, se absteve, né? Sim.
como a própria entrega dele próprio à cruz, né? Isso também é impressionante. E o doutor Fidelis, aí ele vem com um outro raciocínio que também desequilibra o argumentador menos acostumado, né, a esse tipo de contraposição, né? Não, mas tu está dando um argumento religioso, de gente, de homem de fé. Eu estou querendo trazer aqui o debate para o nível da razão, da ciência, né? Ele ainda insistiu com essa questão, trazendo a fraude dos médiuns, né? E dizendo, ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Né? Como é que foi a resposta, então? Já compartilhei a tela, Paulo, com a resposta. Opa! Rápido no gatilho. Então, novamente, Bentes saiu muito bem na resposta, né, Paulo? Porque ele demonstra que, então, estaríamos laborando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médiuns são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos a contas necessárias algum dia. Então, ele demonstra que os médiuns são simples colaboradores, intermediários, né, Paulo? Não são líderes espirituais, não são gurus, né? Não são abençoados, não são iluminados, né, Paulo? Então, não são as fraudes que alguns médiuns cometem, né? Os deslizes de alguns médiuns que vão contaminar a doutrina, né? Que vão tirar o brilho da doutrina, né? Isso, para quem realmente vai a fundo, percebe que isso não é o que ocorre, né, Paulo? Exato. Hoje em dia a gente tem muito mais clara essa visão, né, da diferença entre o que é o movimento espírita e o que é o espiritismo. Né? Então, hoje em dia, a gente pode, com mais facilidade, pensar que o espiritismo, enquanto doutrina, enquanto no seu aspecto científico, filosófico, moral, enfim, religioso, ele não fica na dependência de ninguém individualmente, e seria como se um professor de química cometesse muitos erros, né, ou fizesse um experimento que não desse o resultado previsto, ninguém colocaria em xeque a química, né? É um problema individual, não é um problema de fundo, né? Não é um problema da realidade que está ali por trás, né? E é isso que o interlocutor aqui, o Bentes, coloca, né? Não somos simples cobaias de laboratório, né? A fraude existe, né? É forçoso reconhecer, né? Mas também, aí há um argumento, acho que o mais interessante aqui, a ciência também se equivoca, né? Sim. Se tu exige infalibilidade dos representantes do espiritismo, seria justo nós exigirmos a infalibilidade dos cientistas? Se for assim, a ciência já teria caído em descrédito por causa dos seus representantes há muito tempo. Né? Quanta coisa reescrita, quantas verdades são provisórias e substituídas por novas. E isso não invalida o processo de construção coletiva que é a ciência, né? Fazendo bem a distinção entre o indivíduo e a coisa em si. Né? Inclusive, né, Paulo, é bom lembrar que a mediunidade não é exclusiva de espíritos elevados, né? Muito pelo contrário, né? A mediunidade é uma faculdade que qualquer pessoa pode apresentar em maior ou menor grau, independente do nível evolutivo, né? Inclusive, como mediunidade de prova, né? Ela vem às vezes para espíritos muito comprometidos, né? Justamente para que eles possam, através dela, resgatarem dívidas do passado, né? Mas quanto a isso que tu falou, Paulo, eu tenho uma tela aí sobre a questão científica que tu bem lembrou. Tá? Como tu falou, né, ele cita aqui estudos que foram feitos no passado com médiums, né, tratando como se fossem cobaias mesmo em laboratórios, né, inclusive com testes bem agressivos até, né, e aí ele segue falando essa questão, então, da pretensa infalibilidade científica,
que tu comentou, né, como se a ciência fosse absoluta, né, e dona absoluta da verdade. É importante também, né, Paulo, lembrar que existe a diferença entre ciência e cientificismo, né? E aí ele ainda traz que, aí já é o Aniceto comentando, né? Que, primeiro, desculpa só interromper aqui antes, ele fala, o Fidelis, então, aquilo que eu disse, espero a mensagem dos meus com os sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Então, ele queria uma prova contundente. E aí, então, Aniceto, observando a cena, chama isso que o Fidelis apresenta como uma curiosidade doentia, e ainda chama ele de pesquisador de superfície. Né? Apesar dele referir, ter feito muitas leituras, muitos estudos já, ele compara, então, o Fidelis a um pesquisador de superfície. Aí eu trago, Paulo, como eu acho que a nossa base, né, máxima, na próxima tela, o Livro dos Médiuns, então. Então, o que Kardec nos diz no Livro dos Médiuns sobre essa questão desse tipo de debate de ideias, né? Ele traz o seguinte, na primeira parte, capítulo 2, item 12. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, preciso se faz conhecê-la, porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Então, somente sua opinião, embora errônea, poderá ser tomada em consideração. Que peso, porém, terá quando ele trata do que não conhece? A legítima crítica deve demonstrar não só a erudição, que era o que Fidelis apresentava, né, a erudição, mas também profundo conhecimento do objeto que versa, juízo reto e imparcialidade a toda prova. Então, Kardec traz nesse parágrafo a síntese, né, para a gente, digamos, dar valor, né, ao que traz algum crítico, né, alguma pessoa que venha atacar o espiritismo, qualquer crença que a gente tenha, usando essa lógica elementar que ele fala, né? Então, pode falar. Juízo reto e imparcialidade. Ou seja, Kardec está trazendo elementos da subjetividade do indivíduo, né? Da sua essência, da sua natureza, né? que é indissociável da análise de qualquer matéria. Né? Porque se a gente tem preconceito, se a gente tem alguma posição por interesse pessoal, ainda que a gente esconda de nós mesmos, né? Esse estudo ele não vai ser reto, ele não vai ser imparcial, ele não vai ser idôneo, ele vai trazer a marca da nossa subjetividade, que aqui no caso, como bem explica Aniceto, né, é uma incoerência, porque ele quer o fruto, mas ele não cultiva a semente, né? Ele quer a prova, mas ele não se dá ao trabalho de construir em si esse receptáculo, né? Para ter o mérito de encontrar a fé e a verdade. Ele quer o trigo, mas não participa da semeadura. Ele quer a tranquilidade pela fé, mas não se dá ao trabalho das obras. Estima a ciência sem consultar a própria consciência. Então, é essa incoerência ambulante, né, de usar apenas um aspecto só da nossa natureza, como se o espiritismo não fosse algo essencial da própria natureza, não só do nosso planeta, mas dos universos infinitos, né? São leis universais, divinas, que se aplicam a toda a coletividade humana. Então, não é possível compreendê-la só com um estudo limitado da nossa razão, né, Felipe? Não é possível. Resumindo, ele queria o caminho mais fácil, né, Paulo? A lei do menor esforço, e não queria adentrar pela porta estreita que Jesus nos apresentou, né? Ele andava pela porta larga, né? Ele traz aqui, aí ele já entra na conduta particular da vida privada do Dr. Fidelis, dizendo que ele vivia em continuadas libações, né? Ele enfim, estava sempre envolvido com interesses inferiores, satisfação dos sentidos físicos, então ele se deixava levar pelos vícios, né? E isso certamente intoxicava mais ainda o raciocínio dele, além das más companhias que ele atraía, né, como a gente já estudou em capítulos anteriores. Então, em determinado momento aqui, Aniceto fala que ele tinha o sentimento envenenado, intoxicado, né, os raciocínios intoxicados. Então, além desse racionalismo dele exagerado, ainda tinha a questão da vida privada dele, dos hábitos, vícios, né, que o levavam a ficar... Daí, no final do capítulo, eles ainda falam,
Afinal de contas, o que deseja esse homem? E daí o Aniceto fala, nem ele sabe o que ele quer. Então, não sejamos nós doutor Fidelis por aí, né? Que a gente lembre dessa lição de unir os dois aspectos, né? Do amor, da alma, né? Do sentimento, à razão, senão uma asinha batendo só não ajuda a voar. Não é isso? Isso aí, Paulo. Paulo, se tu me Vamos. permite, eu queria só agregar mais um comentário de outra obra. De novo, eu chamo o Paulo Estevam para nos ajudar aqui, porque em determinado momento, Saulo ainda, né, antes da conversão, ele vai assistir uma preleção de Estevão na igreja dos cristãos, né, e aí ele fica indignado com o discurso de Estevão, né, sobre o cristianismo. Afinal, Saulo era judeu, né, o judeu bem fervoroso. E aí eles têm um debate, né, eu me lembrei porque eles têm um debate semelhante a esse que o Fidelis tem com o Bentes, né, numa erudição adequada, mas lá pelas tantas Estevão resolve encerrar, porque né, a discussão estava partindo para um lado negativo, e eles tinham mais o que fazer também, eles tinham que atender, né, os necessitados. Aí Saulo se indigna e fala, mas eu preciso elucidar os erros desta casa, necessito perguntar e a vez de responder. A Estevão tranquilamente respondeu, no tocante ao evangelho, já vos ofereci os elementos de que podia dispor, esclarecendo ao que tenho ao meu alcance. Quanto ao mais, este templo humilde é construção de fé, e não de justas casuísticas. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Ou seja, ele demonstrou, né, que ele falou o que ele tinha, né, ao alcance dele, né, foi humilde ainda de falar que o que ele tinha a dispor ele ofereceu, né, falou que não, aquilo ali não era um local de disputas, né, de discursos, contendas, enfim, e ainda lembrou no final essa questão, que eles não podiam perder tempo porque tinham pessoas necessitadas para atender. Como também aqui na casa de Isabel eles tinham também na sequência, né, todas as atividades doutrinárias e de assistência, né. E o Estevão, bem inspirado que era, sabia que Saulo não iria mudar de opinião com argumentos racionais, né? Vejam, a história mostrou que foi preciso para ele realmente se converter. Então, a discussão ali não era isenta, né? Havia um compromisso de Saulo com a sua visão, e naturalmente Estevão também jamais se deixaria induzir a erro por Paulo. Então, a discussão já estava posta, né? E isso é o que acontece na maioria das vezes, né? Não se quer um debate aberto, né, em que eu me identifico como alguém que realmente possa mudar de ideia se tu me convencer, né? Isso é um debate. Quando não há essa vontade, não adianta continuar conversando. O debate ele degenera para irritação, para briga, para discussão, né? Mas, os mentores, eles, né, em várias obras e nas nossas atividades, eles sempre têm essa atitude, né? Num determinado momento, não deixa mais o obsessor falar, né? Porque não tem mais discussão. E como a gente vai ver no capítulo 46 ou 47, às vezes nem começa a conversa, né? O silêncio é a resposta. Perfeito. Vamos para o 46 aqui, então? Vamos. Já era 1 hora antes, faltava 1 hora para começar os trabalhos físicos na casa, e a espiritualidade já estava superativa aqui, né? O movimento espiritual era intensíssimo. Aí eu trago os números, né? Você já sabe que eu gosto dessas estatísticas aqui. Eram 35 individualidades terrestres, né? 35 encarnados naquela casinha. A casinha pequena, ali 35 entre os trabalhadores e entre o público que buscava assistência, né? Mas eram 200 do nosso círculo, ou seja, do círculo espiritual, né? O número de necessitados excedia de 2 centenas. Eram 200? Não, eram mais de 200. Né? Porquanto agora a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Né? Então, só para situar aqui, né? Tem o grupo dos encarnados, 35 almas ali, né? Tinha o grupo dos trabalhadores espirituais vinculados à casa, tinha o grupo dos sofredores,
que foram convidados pelos trabalhadores, aquela dupla que a gente viu no capítulo anterior, que fazia o trabalho de captação, de convite, que era responsável pelo entorno, né, da vizinhança, e ia buscar espíritos sofredores para receberem a assistência. Então, era esse grupo espiritual direcionado para aquela casa. E um quarto grupo, que era o grupo dos espíritos obsessores vinculados aos encarnados. Né? E esse último grupo é o que precisava de uma vigilância maior, né, de um cuidado maior, sem a indicação dos orientadores, eles não vinham com a indicação espiritual, eles vinham acompanhando, né, os encarnados. Então, esse cenário comporta esse quatro grupos de almas aí, né? E mais adiante, se tu quiser, tu me interrompe, Felipe. Mais adiante, ele vai continuar descrevendo o cenário espiritual, né, em que haviam 4 médicos ali, né, ele chama de facultativos, né, e cada um desses médicos tinha 10 cooperadores, né, que faziam o trabalho de buscar informações, esclarecimentos sobre aquela situação que era trazida ali, seja em busca de assistência, de orientação, de remédio, né, o receituário mediúnico. Então, recolhia informações e enriquecendo pormenores, permitindo que o trabalho em equipe se desse na assistência a essas pessoas, né, que eram pessoas que se afirmavam necessitadas de um amparo, de um socorro mais imediato. Eu lancei uma tela aí, Paulo, com o resumo das orientações nesse sentido, né? Porque em determinado momento o Vicente pergunta, né? Elas recebem tudo quanto pedem? Aí o Aniceto até sorriu, né? Digamos, pela ingenuidade do Vicente, né? E fala, né? Recebem o que precisam, né? Aí ele lembra que eles têm que equilibrar a cooperação, né? O plano espiritual não pode tolher a liberdade individual, não pode, né, mexer com o nosso livre-arbítrio, né? Isso eles têm esse cuidado, né? Ele lembra também que a maior parte dos pedidos de orientação são desajuizados, ou seja, são sem fundamento, né? As pessoas pedem às vezes coisas que elas mesmas têm que resolver por conta própria, né? Mas interessante que já em relação à saúde física, eles falam que é sempre justa, né? Sempre justa, assim, a solicitação, né, o pedido de apoio, de amparo, a espiritualidade sempre, né, de alguma forma, nos ajuda, né? Ele fala que a cura nem sempre é possível, né? Obviamente, mas que alguma ajuda a gente sempre recebe. E por último, uma coisa bem importante, que aí entra ali nesse campo das orientações gerais, que eu falei que a maioria das vezes são desajuizados, os conselhos para a vida normal, né? O palpite que as pessoas muitas vezes querem, né? Para qualquer coisinha da vida relacionada ao trabalho, relacionamentos, né? Questões de menor importância e às vezes, como eu falei, que dizem a nosso respeito, né? A gente tem que se virar por conta própria, né? Fazer o que está ao nosso alcance e utilizar, né? O que a gente já aprendeu também, né, estudando, né, através do próprio Evangelho. Quando ele traz, então, essas questões aqui importantes, que tu falou do silêncio, Paulo, às vezes eles silenciam, né, porque tem coisas que a gente já sabe, ou já deveria saber, como esses 2 parágrafos que ele traz, dizendo que o Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais que a gente já deve conhecer, né? E outra, que ler os regulamentos da vida para os cegos e ignorantes é obra meritória, mas repetir aos que já estão informados não é menosprezo ao valor do tempo. Por isso, então, que muitas vezes eles preferem silenciar. Na verdade, a melhor opção é silenciar, porque a gente já tem o conhecimento, né? A gente tem o livre-arbítrio, né? A gente deve realizar as coisas por nosso próprio esforço. E ainda, Paulo, essa última tela, dessa questão dos palpites, né, que eu estava dizendo, que eles falam que, claro, que tem espíritos desencarnados, né, loucos para encher a gente de informação errada, equivocada, dar palpite, né, inventar coisas, inclusive, e é aquela coisa meio de bola de cristal, assim, né, que as pessoas querem mágica, milagres, né,
E aí ele diz que esses espíritos acabam se tornando escravos de mentalidades encarnadas inferiores e preguiçosas, que é esse caso que eu estava falando. Qualquer coisinha da vida, de menor importância, qualquer detalhezinho quer que os espíritos respondam, né, ou intervenham. Então, achei bem importante tudo isso que ele traz, né, em relação ao que é possível os bons espíritos fazerem e o que não está ao alcance deles, e para a gente não insistir, né, entender esse silêncio e não buscar esses palpites milagrosos, né, Paulo? Então isso serve para nós todos de várias maneiras, né? Ele comenta que todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade, né? Então, quando a gente tem acesso à informação, nenhuma informação, ele vai dizer em algum lugar aqui, nenhuma lição do Cristo, nenhuma informação da vida espiritual chega até nós por acaso, né? E quando chega, ela se transforma em responsabilidade, ou seja, a gente tem que botar em prática aquilo para realmente não podemos nos dizer não informados, né? O que dirá nós, espíritas, né? Alguns de nós de berço, né, Felipe? A gente não pode dizer, eu não sabia, né? Mais do que nos tem sido dito hoje em dia, nós já temos todo o século XX inteiro de espiritismo, né? Todos os mensageiros que vieram, né? Nosso irmão Chico, nosso irmão Divaldo, todas as lições, a gente que está podendo ter acesso a todos esses conhecimentos, né? Então, isso é uma responsabilidade, né? Então, repetir isso que já está posto, né? Jesus espera por nós, né? E não numa atitude passiva, porque ele é muito ativo, né, na busca por nós, mas mais do que já tem sido feito, a gente não pode exigir, né? E é essa lição aqui que ele traz, né? Às vezes é preciso recorrer ao silêncio, porque aquele que não quer ouvir, né? Aquele que não quer se ajudar, aquele que insiste em determinados posicionamentos passivos, né, de coisas que dependem de nós resolver, não é espiritualidade, né? Então não adianta também nós que temos acesso a essas informações queremos cortar caminho e buscar na espiritualidade, né, em adivinhos, em qualquer médium que interponha recurso financeiro ao oferecimento daquele serviço, né? Nós já vimos aqui no próprio livro o relato de um médium que reencarnou com essa missão, com uma mediunidade muito ostensiva e acabou derivando para esse lado, né? E como ele chega em nosso lar com a consciência pesada e querendo reparar tudo que ele havia feito, né? Então tá aí, é a mesma lição, agora numa outra perspectiva, né? Sim. Exatamente. E ainda lembrando que eles falam aqui que quem ainda recorre para esse caminho mais fácil, né, desses palpites e assuntos subalternos, pagarão alto preço pela invigilância, né? Porque ele fala ainda no final, o que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar, né? Ele chama isso uma brincadeira de mau gosto e até perigosa, né? Porque, como eu falei, os espíritos menos esclarecidos não têm compromisso com a verdade, né? Eles podem até fazer previsões, profecias falsas que podem atrapalhar o nosso caminho, né? Nos prejudicar no caminho. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos ver isso acontecer na sequência da obra de André Luiz aí, né? Isso é descrito, né, algumas vezes. E aqui começa o link para o próximo capítulo, Felipe. Nós temos aí menos de 40 minutos de live, vamos conseguir com tranquilidade ir adiante, que é um desses médicos ali do núcleo espiritual, tem um diálogo com Aniceto, que se coloca ele, Vicente e André ali na condição de médicos itinerantes, né, e disponíveis para ajudar em algum serviço especializado. E o médico, pois bem, então, se possível, estimaria receber eles o auxílio após a reunião, já que os trabalhos começam antes e terminam depois, né? Aliás, à noite adentro, né? Indo a descansar, geralmente de manhã. Trata-se de uma jovem desencarnada e de um agonizante, que é meu amigo, né?
E vamos para o capítulo 47, no trabalho ativo. Queres começar aqui nesse próximo capítulo? Esse capítulo é bem interessante, né, Paulo? Porque ele demonstra ali os bastidores, né, espirituais ali da psicosfera, né, principalmente dos encarnados. Ele chama atenção, né, da dificuldade de concentração, né, das pessoas que ali se encontram, né, muito ansiosas, né, e essa ansiedade perturbando a corrente vibratória, desequilibrados, afetando inclusive a organização mediúnica da Dona Isabel, né, atrapalhando a concentração mediúnica dela. Importante isso. Atrapalhando a posição receptiva do comentarista que estava dando a palestra, do palestrante. Ele parecia perder o fio das ideias, né? Por esse desequilíbrio de ideias. Essa interferência, né? Essa interferência, exatamente. E aí ele fala que colaboradores ativos tentavam restabelecer o ritmo quanto possível, né? Faziam ali o possível para manter minimamente harmonizada a sessão, né? Muitos pensando longe, a mente vagava longe, pensando em afazeres domésticos, e o quanto isso atrapalhava. Impressionante como ele descreve essa dificuldade, né? Do problema da concentração, né, Paulo? Aí eu trago depois uma tela, depois que tu comentar, tu quiser projetar. E isso é também uma lição importante, porque às vezes a gente vai na casa espírita numa postura passiva, né? Eu estou aqui na plateia, não tenho nenhum compromisso, vim aqui, eu não interfiro em nada que está acontecendo dos trabalhos, tal qual se nós entrássemos no hospital e estão ali os médicos, as enfermeiras, o pessoal trabalhando, a gente não está interferindo em nada. Só que na casa espírita não é assim. Ou melhor, não é assim na realidade espiritual da qual nós fazemos parte, nem na casa espírita, nem fora dela. Né? Então, a realidade, a natureza das coisas é mais sutil e o nosso pensamento é fonte criadora, seja onde a gente estiver. Né? Então, especialmente na casa espírita, que tem a sacralidade ali dos trabalhos, o esforço espiritual dos benfeitores, todo mundo que está ali, encarnado ou desencarnado, de alguma maneira está conectado, está colaborando, está fornecendo elementos de sintonia, de ajuda ou de atrapalhação, né? Então, ninguém está isento e isolado dentro do ambiente de trabalhos espirituais. Então, todos são importantes, manter a mente elevada, a concentração ali naquele momento, no que está sendo feito, no que está sendo dito, num esforço realmente de colaborar, ainda que seja só um frequentador, né? Então, isso é muito importante, que dirá os próprios trabalhadores, né? Além das companhias que a gente leva, né, Paulo? Como ele falou ali no capítulo anterior, né? O séquito perturbador, né? O grupo que a gente traz junto, né? Que fica até numa área de maior vigilância, né? Uhum. Então a gente não vai nem sozinho para a casa espírita, né? Que coisa. Nem sozinho, Aí, Paulo, aí na tela seguinte eu resumo esse problema da concentração que ele explica. Então daí o Aniceto, depois dessa visão que eles tiveram do que estava acontecendo, o Aniceto explica, né, desse grave problema, né, e trazendo então que concentrar seria congregar alguma coisa, né. E aí nesse caso, né, se nós, né, ele fala que se os amigos encarnados, nós, fora dos recintos, né, da prática espiritista, somos cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, e inclusive da inobservância dos conselhos que a gente dá para os outros, né, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual, né? Se a gente não faz, né, coisas, se a gente não tem a vida reta fora, por que ali, ele fala isso, né? Por que ali em poucos minutos, e até ele fala exatamente, porque em poucos minutos, poucos momentos de atividade espiritual, nós teríamos pensamentos compulsórios, né? Ou seja, obrigatórios, compulsórios de elevação, se fora o resto do tempo todo a gente não faz isso, né? Como é que a gente vai congregar coisas boas,
né? O concentrar coisas boas a gente não tem na nossa vida, né? Não, isso não existe, né, Paulo? Uhum. Como tu sempre lembra, a gente é médium o tempo todo, a gente é espírito o tempo todo, né? Não é só nos momentos de reunião, né? De trabalho espiritual. Né? Eu gosto dessa palavrinha congregar, né? Eu fui olhar o que significa congregar, a gente sabe, mas em mais detalhes assim, né? A definição é unir-se, juntar-se, misturar-se, né? Que é o que nós estamos dizendo. A gente não está separado, cada um na sua individualidade ali, né? A gente está procurando formar uma união de pensamentos com forças divinas, né? Então, tu vai unir o quê? Se tu está só ali fazendo cara de concentração, né? Olhos fechados, fazendo aquela pose ali, né? Mas a cabeça, que é a realidade, né? Não é a aparência externa, na realidade o pensamento está palpitando, né, para lá e para cá, e às vezes não é nem má intenção, né, Felipe, não é nem indisciplina, mas dificuldade mesmo prática de concentrar, porque a nossa cabeça passa o dia inteiro pensando em um bilhão de coisas, o nosso pensamento ele saltitante, né, ele é indisciplinado, e aí eu achei interessante que o benfeitor traz aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. Para os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, formando o potencial de união para o bem, é dispensável um trabalho preparatório. Né? Trabalho preparatório, quer dizer, fora da casa espírita, antes da casa espírita, no dia a dia. De atividades mentais na meditação. Olha aqui a meditação, né? De ordem superior. Né? A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação. Então, olha o detalhe que ele traz aqui. A concentração é ativa, né? Ela busca essa comunhão superior. Ela não é uma atitude passiva de relaxamento, né, do venha a nós o vosso reino, né, em que eu quase durmo ali, né, fico num... Não, é concentração, não é relaxamento. Né? E aproveito a ocasião, vou mostrar essa imagem aqui, nós tivemos a oportunidade de organizar um livro justamente sobre esse tema, meditação, né? Foi lançado pela AME Brasil, editora agora, em que nós tivemos justamente essa ideia de junto com outros colegas psicólogos, psiquiatras, construir uma linha de raciocínio que nos leva à importância da meditação como ferramenta de preparação para o trabalho espiritual, né? Em que nos coloca com essa habilidade de acalmar o nosso mundo interior, de aprender a prestar atenção nos próprios pensamentos, para que nós também possamos ser trabalhadores, médiuns melhores. Né? Claro que meditação é uma coisa, exercício mediúnico é outra, mas a meditação nos traz essa possibilidade de autopercepção, de autoconhecimento, de preparação prévia para o trabalho espiritual propriamente dito, sem dizer nos outros benefícios psicológicos, emocionais, orgânicos que ela pode trazer. Né? Olha que legal, Paula. Danisa, que nossa colega que está nos acompanhando, ela citou o teu livro e disse que está ajudando bastante ela na questão da concentração. Opa, vamos botar aqui então. Isso. Danisa. Legal, Danisa, que bom, que bom. Né? Nós lançamos ele em e-book, né, em função da pandemia. Por enquanto só tem esse formato, em e-book. Né? Não temos a previsão do livro físico, né? Tem outra amiga aqui que coloca, a Laura, né? Eu tenho usado a meditação antes do Evangelho no lar. Também uma forma de se preparar para essa conexão, né? Isso como um hábito de higiene mental, né? O Dr. Bezerra, o Dr. Dias da Cruz trazem, né, esse termo higiene psíquica, higiene mental, assim como nós temos a higiene do corpo, e a prece, sem dúvida alguma, a oração, a prece, uma forma de higiene espiritual, né?
também mental, a meditação é mais uma ferramenta, né, que se torna um hábito que nos ajuda nesse processo evolutivo. Né? O nosso desafio, não é a prática propriamente da meditação, mas a disciplina de manter, né, como uma rotina. Essa é uma grande dificuldade que eu vejo, minha própria e da maioria das pessoas. Né? Yeah. Vamos adiante? Vamos. Ali que é interessante. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos Eu ia falar isso. e reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Então a pessoa acha que porque dormiu na palestra, eu já vi que as pessoas já perguntam isso às vezes, né? Eu estava tão bom que eu dormi. Não é bem assim, não. Não estava em desdobramento, né, Paulo? Não foi. Provavelmente não foi desdobrado para ajudar nada. É interferência negativa, né? Lamento informar. E eles falam daí que os benefícios são muito mais visíveis entre os desencarnados, né? Eles falam que o grupo de desencarnados estava aproveitando muito mais, né? Muito mais concentrado, dedicado ali, do que os encarnados. Uhum. E isso que o grupo de encarnados era só de 35 pessoas ali, né? Imagina grupos maiores, né? Os casos espíritas grandes, que tem 200, 300 pessoas, às vezes mais, né? Quanta gente, como é difícil manter durante toda uma palestra, que às vezes é longa, né? Esse nível de concentração, de atenção e de tônus vibratório espiritual. Acho que aí tem o último item aqui desse capítulo o pedido por intercessão ali, né? São dois casos, né, Paulo? Isso. Pode ficar à vontade aí, Felipe. Sim, são dois casos aqui. Né? Isso, dois casos. O primeiro de uma senhora que vai pedir intercessão por sua filha, né? Na verdade, ela queria se comunicar com a filha, né? Uhum. E é bem interessante que os mentores aí não permitem, né? Para surpresa, né, do André, eles não permitem, e aí justamente eles falam isso, daquelas questões que nós estávamos falando antes, né? Das pessoas que querem o mais fácil, né? Tava na hora dessa senhora aprender com o exemplo da mãe desencarnada, né? O que a mãe deixou de exemplo delegado seria suficiente para ela tomar, então, as decisões e o caminho que ela precisa na vida. Então, a intercessão direta dessa pessoa seria pior, né, para as duas. A menina repousaria indevidamente nos braços da mãe, né, se entregaria ali quase que um parasitismo ali com a mãe, e essa irmã que tinha obtido méritos evolutivos, né, na encarnação, isso poderia atrapalhá-la. Inclusive eles falam, talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual, eles chamam de carreira espiritual, né? Então, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la. Então não era bom para nenhuma nem para outra, né? A menina podia ficar ali muito agarrada à mãe, e a mãe até se perturbar e perder aquele caminho novo que ela estava trilhando, né? Lembrando que lá em Campos da Paz houve um pedido semelhante de um trabalhador para visitar a sua família e foi negado também, justamente por essa questão das condições emocionais de cada um. Lembrando que o coordenador de Campos da Paz conta a história, até ele deu a liberação para alguns trabalhadores no passado, e 2 deles não conseguiram voltar para Campos da Paz, justamente por essa dificuldade afetiva, por ficarem presos às emoções de vínculo, né, perturbador, como é perigoso isso, né? Então não há o direito de brincar com esse sentimento tão arraigado em nós, que às vezes a gente mistura o apego com amor, né, e fica uma maçaroca só, e a gente não consegue evoluir, né, a gente fica realmente preso na circunstância. Né? Então, esses capítulos trazem esses 3 que nós estamos vendo hoje, veja que são várias circunstâncias que a espiritualidade diz não,
né? Não pode isso, não pode aquilo, não tem condição de fazer isso agora. Infelizmente, não vai ser bom para ti nem para ela, né? Então vejam como o bem orquestrado, organizado em nome da espiritualidade amiga, muitas vezes tem que dizer não, né? Para os nossos vontades, para os nossos desejos que não estão alinhados com um propósito melhor para nós mesmos, né? Isso aí. E o outro caso, Felipe? Então, outro caso, rapidinho aqui, né, Paulo? É interessante também que uma pessoa, então, vem pedir receita, né, para Amaro, né, que é o sobrinho, então, dessa entidade. Isso. E aí eles falam que essa pessoa, o Amaro, já recebeu 5 vezes, né, receitas e não lidou com isso da forma correta, né? Ou ele não comprou o remédio, não adquiriu, ou ele desprezava os horários, se julgava superior ao método, né? Ou seja, não achava que não ia funcionar, né? Então ele não tinha mérito para receber mais uma vez, né, aquele auxílio, né? Eles dizem ainda, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Então ele não queria, não adiantava, né, o tio ali se esforçar, né, mais uma vez para conseguir a receita se ele não queria se ajudar, né? Então, isso é interessante, né? Porque às vezes a gente mesmo, né, quer ajudar algum parente e tal, mas a pessoa não é espírita, a pessoa não é nem religiosa, não tem uma espiritualidade, aí tu vai chegar com uma receita mediúnica, a pessoa não vai rir, a pessoa vai rir, vai desprezar, né? Então, não adianta, Talvez. né? Então, tem que respeitar os horários, né, tem que ter fé de que aquilo vai funcionar, né? Isso aí, até na medicina nossa, tradicional, né, Paulo? Se o doente não acredita que o remédio vai funcionar, já é meio caminho andado para o fracasso. E o contrário é verdadeiro também. Mais ou não, né? Olha, É. o auxílio e a justiça divina, ela não se engana, né? Então, a caridade, ela não é ingênua, né? Ela não é sem medida, ela não tem circunstâncias, a espiritualidade olha o cenário, a conjuntura, o mérito, as condições de recebimento, né? E dá na medida de não desperdiçar os recursos, né? Porque, como ele diz ali, quem não quer se ajudar, como é que a gente vai ajudar? Nós temos que respeitar o livre-arbítrio, né? E às vezes a nossa boca, né, pode dizer uma coisa, nosso consciente pode estar em uma direção, mas a maior parte de nós, que é profunda, que não está acessível à nossa memória, que tem a ver com os nossos processos emocionais intrincados, às vezes, está voltando para outro caminho. E a espiritualidade vê, enxerga tudo isso, né? Por isso que, às vezes, o silêncio é a melhor resposta para que a gente evolua, se desenvolva e busque os recursos evolutivos que nos possam realmente criar em nós o mérito para esse intercâmbio mais direto, né? Para essa troca que é uma bênção, né? Que é a bênção que os médios têm, voltando lá ao capítulo, o início do livro, né? A bênção da mediunidade, em que o médium vê, né? Percebe de alguma maneira a verdade e não pode se excusar e dizer que não sabia, né? Porque teve acesso a isso. Então, é uma dádiva e a gente tem que aproveitar esses momentos, tanto aqueles que têm acesso à informação, ao conhecimento, à moral cristã, quanto aqueles que vêm com a predisposição biológica, né, em que a mediunidade toma corpo e acontece de maneira mais ostensiva, né? É isso? Perfeito. E no finalzinho, às vezes no capítulo, no último parágrafo é uma síntese, né, de uma liçãozinha final de Aniceto. Um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir que ser servido. Mais belo é dar que receber. É isso. Ele estava dizendo ali que todo aquele esforço deles, né, e o pessoal totalmente distraído, né, disperso, né, por isso que eles fecham com essa questão, né, que vale a pena, sempre vale a pena. Exato. As dificuldades são grandes, mas a plantação é para o futuro, né? E sempre vale a pena. Temos mais alguma mensagem, comentário aqui?
Então vamos dando boa noite para o pessoal aí, né, que nos acompanhou. 1 hora, exatamente agora, de live. Temos 61 pessoas assistindo, agradecemos a todos que vêm se reunir conosco, né, porque nós aqui também formamos essa congregação, né, aproveitando a lição do livro, que essa nossa união virtual possa, de alguma maneira, servir, né, com nossas reflexões, com nossos sentimentos aqui unidos, e alcançar aqueles que eventualmente possam, além de nós, se beneficiarem, né, desses momentos de busca da espiritualidade, né, de interesse no bem e no crescimento pessoal. Isso aí, muito obrigado, pessoal, por nos acompanharem. Boa noite a todos. Grande abraço. Valeu, Paulo. Valeu, Felipe, mais uma vez obrigado, boa noite. E lembrando, sábado o vídeo vai para o nosso canal, para que todos possam rever ou compartilhar com outras pessoas que tenham interesse. Forte abraço a todos. Valeu, abração, pessoal. Tchau, tchau.